Fala galera ligada aqui no Info Bahia, Hugo Santana na área trazendo as últimas notícias do Bahia pra você, sempre de segunda a sexta aqui no Bid do Info. Vamos nessa, viu? Porque atualização do treino do Bahia, viu? Será que teremos novidades? O que é que Ceni vai fazer de diferente pra tentar surpreender o Vitória e sair com os 3 pontos que não consegue há muito tempo? Além disso, está tendo um boom de estrangeiros aqui no Campeonato Brasileiro e vamos ver como é que está a situação dos estrangeiros do Bahia. Se tem algum que tá mais, se já tá no limite, se o Bahia podia trocar algum deles, vamos ver. Além disso, vou fazer um comparativo com o início dos segundos turnos do Bahia no Campeonato Brasileiro desde a era do Grupo City e vou trazer um dado que não é muito animador para essa temporada atual. E para finalizar, claro, vamos falar das meninas de aço, das mulheres de aço que já estão garantidas na segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Domingo elas vão decidir uma posição importantíssima para a competição. Vamos nessa? Mas antes, claro, deixa o like, se inscreva no canal, comente o vídeo, o conteúdo, tudo que vocês estão achando do vídeo e hypem. Isso ajuda muito e para divulgar o vídeo e o canal para mais gente. Beleza? Solta a vinheta. Ok, né? Começando aqui nosso vídeo de hoje. Primeiro queria agradecer a vocês, viu? Ontem foi o vídeo com mais visualizações do canal, do Bid do Info no canal até agora. Então, assim, queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, dando essa força, dando a moral, deixando os likes, os comentários. Eu tenho lido tudo e tá sendo bem legal. Mas, seguindo aqui a nossa pauta, porque Fefo Noronha, nosso querido Fefo Noronha, @Fefo Noronha no Twitter, fez a matéria aqui relacionada ao treino de ontem, porque o Ceni promove ajustes táticos antes do último Bavi. Confira. O tricolor realizou o segundo treino da semana, de olho no último Bavi do ano. Após a atividade física, Ceni comandou um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido, seguido por exercícios voltados à construção de jogadas e ajustes táticos. Everton Ribeiro voltou a trabalhar no campo, cumprindo mais uma atividade física e técnica específica, porém ainda segue como dúvida para o clássico. Ademir e Léo Vieira permanecem em tratamento. Tá aí a imagem aqui do treino. Eu acho que não tem uma grande novidade. Eu diria que Everton Ribeiro voltar é importante, mas eu não arriscaria ele se ele não tiver 100%, ou então pelo menos 90%, porque eu prefiro esperar um pouquinho esse retorno dele para que ele volte 100% do que colocar ele para jogar e ele desfalque até o final da temporada. O time carece de criatividade no meio campo, precisa desse passe diferente, precisa do algo a mais que ele pode entregar em campo, mas ao mesmo tempo eu acho que muito melhor do que vencer só esse Bahia é vencer todos os outros jogos, assim, se a gente pensar bem. Então eu seguraria ele e vamos ver, né? Vamos ver aqui nessa imagem escolhida por Fefo, a gente vê Sanabria que parece que deve ser o titular, viu? Eu tô achando que pelo andar da carruagem, sim, considerando que Kiko Oliveira é muito improvável, já que por toda a repercussão negativa que teve o caso dele com a torcida. E o Juan Pablo, eu acho que sim, não vai arriscar. Então eu diria que vai ser ele, viu? Jogando no ataque, ao lado de Alejo Vélez e Eric Pulga. Mas deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai ser esse titular no lugar de Ademir e Furquim, que estão fora deste próximo jogo. Prosseguindo aqui, falando de Sanabria, eu queria trazer para vocês um levantamento bem legal aqui, que eu achei no MPG Assim, um portal MPG Assim, que fala da Legião Estrangeira. Brasileirão supera marcas de 150 gringos. Com 152 estrangeiros nos 20 clubes da Série A, o futebol brasileiro amplia a internacionalização. 5 equipes têm mais atletas do que o limite permitido por partida. Tá aqui a imagem. O Brasil... e matéria, claro, de Leandro Andrade. O Brasileirão 2026 atingiu uma marca expressiva de internacionalização. O levantamento realizado nos elencos dos 20 clubes da Série A, considerando as movimentações da janela do meio de temporada, aponta 152 jogadores estrangeiros atualmente nos times da elite nacional. CBF permite que cada clube relacione até 9 estrangeiros por partida, mas não limita o número de atletas estrangeiros contratados no elenco. Com isso, 5 equipes têm mais jogadores internacionais do que a cota permitida por jogo. O Atlético Paranaense é o clube com mais estrangeiros, com 12 jogadores, seguido por Botafogo e Grêmio com 11 cada, e Palmeiras e Vasco aparecem logo depois com 10. No outro extremo, Mirassol não possui estrangeiros que ocupem vaga no elenco, enquanto a Chapecoense tem 3. E aqui o ranking, que a gente vê aqui o Bahia entre os times com mais. Atlético Paranaense, Botafogo, Grêmio, Vasco e Palmeiras, como foi dito anteriormente na matéria. E aqui no bonde com 9 jogadores, que é o limite que você pode relacionar para um jogo, tem Fluminense, Internacional, Bahia e Cruzeiro com 9. Aí vem Atlético, Flamengo, Santos, Red Bull, São Paulo, Vitória, Corinthians, Remo, Coritiba, Chapecoense e Mirassol. Quem é considerado estrangeiro? Isso aqui é muito interessante também, para a gente ter uma noção. O levantamento considera a condição do jogador perante o regulamento da CBF. Portanto, atletas que se naturalizaram, quase não sai, ou nascidos fora do Brasil, mas que possuem cidadania brasileira e não ocupam a vaga de estrangeiro, não entram na conta.
É o caso de nomes como Maurício do Palmeiras, que é naturalizado paraguaio, Rafael Tolói e Carlos Coronel, do São Paulo, Rafael Tolói, que é naturalizado italiano, Carlos Coronel, nem sei exatamente qual é a circunstância dele, mas até posso ver. Lucas Piton do Vasco, que acho que ele tá com cidadania italiana, e Walter Kahneman. Ele nasceu na Argentina, mas ele já joga há tanto tempo que ele já tem cidadania brasileira, e Jorginho do Flamengo. Aqui é a lista de todos os times, mas eu queria focar aqui na do Bahia, que a gente vê aqui, né? Alejo Vélez, opa, que saiu. Alejo Vélez, Guido Herrera, Matheus Sanabria, Roman Gomes, Santi Ramos Mingo, Marco Moreno, que tá errado aqui, Bolívia, ele é espanhol, Christian Oliveira, Michel Araújo e Nicolás Acevedo. Vamos lá, o que é que eu queria trazer disso? Porque eu não sou contra essa internacionalização do Campeonato Brasileiro, eu acho que quanto mais jogadores internacionais melhor, desde que eles, enquanto os jogadores brasileiros continuem tendo seus lugares garantidos, e estão tendo. Os jogadores brasileiros estão jogando e tal, os bons estão, pelo menos. Mas o meu ponto aqui é que, como a gente tem um limite de 9, em primeiro lugar, eu sou muito contra times que estão acima do limite, por um simples fato, você necessariamente está jogando um jogador do seu elenco pro escanteio. Ele não vai jogar, ele não vai ser relacionado, necessariamente se você estiver acima do limite. Só que para mim, o grande ponto é que se você tem 9 vagas disponíveis para serem esses jogadores estrangeiros, esses 9 precisam ser importantes. E não é o caso do Bahia neste momento. A gente pode ver aqui, Alejo Vélez. Chegou agora, eu acho que é para ser titular por muito tempo, então esse aí passa de ano, digamos assim. Aí Guido Herrera, que é uma contratação até que eu aprovei, mas no momento não jogou. E eu acho que ele vai ser muito difícil ele tirar Ronaldo do time titular por enquanto. No momento é apenas um reserva. Eu acho que a vaga de goleiro reserva podia ser muito bem ocupada por um brasileiro mais experiente, sabe? Ainda mais que goleiro é uma posição que vai jogar pouco se o cara não for o titular. Então, assim, tem previsão dele ser titular. Então, assim, eu questiono um pouco isso neste ponto de vista. Podia ter algum outro jogador de outra posição que pudesse render mais. E ter um goleiro brasileiro que. Ou então um goleiro estrangeiro que fosse titular. Meu ponto é mais esse. Matheus Sanabria, que no momento é um jogador importante, mas acho que para o futuro eu acho que ele falta algo para o que eu vejo do Bahia, o que eu espero do Bahia. Roman Gomes, que aí também acho que é um estrangeiro que o Bahia contratou novo para evoluir, já está evoluindo, hoje é titular do time. Santi Ramos Mingo, talvez um dos melhores jogadores do elenco. Não é o melhor da temporada, mas é muito bom, então assim, não dá, não tenho palavras para, não tenho o que falar muito dele. Marco Moreno, que tá errado aí, tá Bolívia, mas ele é espanhol. Esse daí é um caso aqui, assim, vamos ver o desenrolar no momento. Ele ainda não jogou, foi relacionado em alguns jogos. Precisamos ver. Acho que pro longo prazo talvez seja um zagueiro mais utilizado. Quem sabe até numa possível venda de Ramos Mingo, ou então na saída de David Duarte. Não sei, ele pode virar o terceiro zagueiro efetivo e ser esse terceiro reserva. Mas vamos ver, né? Acho que, novamente, eu acho que a posição de estrangeiros deveria ser ocupada por jogadores mais importantes. Christian Oliveira, esse aí é um caso mais específico, né? De um jogador que talvez já tivesse que ter saído por causa da situação que foi causada por ele nesses últimos dias, mas enfim, tá emprestado, acho que no fim do ano sai. E Michel Araújo e Acevedo, né? Acevedo, o melhor jogador do time na temporada, talvez, um dos principais jogadores. Acho que esse aí não tem muito o que falar, não. Agora, o Michel Araújo perdeu muita importância na temporada. E aí, até algo que eu tava vendo, ele não joga mais de 90 minutos desde o jogo contra o Santos. Ou mais de 45 minutos desde o jogo contra o Santos, perdão. E ele saiu no intervalo, começou o jogo. Ele jogou apenas 3 jogos mais de 45 minutos no ano. Então, assim, é uma participação muito pequena para um jogador estrangeiro que, teoricamente, poderia estar participando mais e que, principalmente, ele não vem sendo muito efetivo nos jogos, não tem sido feito diferença, ele não tá bem. Então, assim, eu talvez no longo prazo pensaria assim em ver um desfecho melhor para ele, se é o caso de transferência, talvez um empréstimo com opção de compra para outro time, mas para abrir espaço para outro jogador, seja estrangeiro ou seja algum jogador brasileiro mesmo para ocupar a posição dele na folha salarial e tal. Mas é isso, deixem a opinião de vocês sobre quais estrangeiros do Bahia são os que mais te agradam, se tem algum que precisa sair. Enfim, deixem nos comentários o que é que vocês acham disso. Prosseguindo aqui nosso vídeo de hoje, galera, queria trazer aqui um levantamento que eu fiz, que é o Bahia nas 4 primeiras rodadas do segundo turno na Era City. Vai nos últimos 4 campeonatos. Aqui eu levantei, né, de 2023, 24, 25 e 26. E esse começo é um dos mais... É o pior começo. E isso me dá um pouco de receio pro restante da temporada. Mas vamos lá. Em 2023, o Bahia começou o segundo turno, nos 4 primeiros jogos, com 7 pontos, venceu 2, empatou 1, fez 9 gols e sofreu 6. Lembrando, Paiva foi demitido e Ceni já começou neste quarto jogo, digamos, na quarta rodada do segundo turno, aquele Bahia e Curitiba.
2024, o Bahia fez a mesma pontuação, 7 pontos, 2 vitórias, um empate, 5 gols marcados e 2 sofridos. Aí foi o começo daquela queda do Bahia no campeonato, então queda física, mas ainda assim conseguia pontuar. Em 25 já teve uma pequena queda, mas ainda assim 2 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 sofridos. E agora 2026, que o Bahia tem 4 jogos e 4 pontos, só empatou, 4 gols marcados e 4 sofridos. A gente pode observar que é o time que tem menos gols marcados, isso aí é um dado alarmante, né? E a gente ainda pode pensar que 3 desses gols foram contra a Chapecoense, dos gols marcados. Também os sofridos são assim também. Acho que defensivamente, tirando o jogo contra a Chapecoense, o Bahia estava até bem nesses últimos jogos. Mas é algo que precisa, não sei, eu acho que talvez de um fato novo, um jogador que faça essa diferença nos próximos jogos, uma mudança tática, não sei, precisa fazer algo diferente nesse retorno, porque, como a gente pode ver, tá em queda. É um período que o Bahia teve quedas nos últimos anos, acho que tirando 2023, porque ali foi aquela mudança de Paiva para Ceni, que Ceni de fato conseguiu melhorar o time e salvou no final das contas. Ceni salvou o Bahia em 2023, eu acho que ninguém pode tirar isso dele. Mas em 24 e 25 foram 2 anos que o Bahia teve uma queda livre ali naquela reta final de campeonato. 24 foi uma queda foi bem dolorosa aquela reta final. O Bahia classificou para Libertadores, mas assim, vencendo pouquíssimos jogos na reta final. E 25 foi um pouco melhor, mas ainda assim não foi muito bom. Foram 2 segundos turnos muito ruins, ainda mais em comparação aos primeiros. O que o Bahia deixou, por exemplo, de classificar na vaga direta para Libertadores. Esse ano eu tô achando que pelo andar da carruagem, nem pra vaga, nem pra pré-Libertadores o Bahia vai conseguir ir. Se continuar assim, vai acabar indo pra Sul-Americana. Então, precisa fazer algo novo, precisa mudar. E eu acho que tem condições. O elenco tem condições, o Rogério Ceni tem condições, mas precisa se mexer, sabe? Não dá pra gente só ficar depositando esperança e não receber nada que indique isso, né? Nenhum indicativo de mudança. Mas é isso, vamos ver, né? Vocês acham? Deixem aí nos comentários se vocês acham que o Bahia vai ter uma melhora nesse segundo turno para os próximos jogos. E finalizando aqui o vídeo do Info de hoje, Fefo Noronha fez ontem esse tweet porque é semana decisiva para as mulheres de aço. Já classificadas para as quartas de final, as mulheres de aço entram na última rodada do Brasileirão A1 em busca de um feito histórico. Garantiu o 4º lugar e a melhor campanha do Bahia na competição. O time encara o Juventude no sábado, 22, às 18 horas no Alfredo Jaconi. A delegação viaja na sexta-feira para Caxias do Sul. Queria mostrar aqui a classificação. Essa é a classificação aqui do Campeonato Brasileiro feminino, para mostrar a situação do Bahia aqui. O Bahia, no momento, está em 5º lugar, com 28 pontos. Só tem condições de ultrapassar a Ferroviária, mas essa ultrapassagem pode ser fundamental para o Bahia para decidir as quartas de final em casa. O Bahia tem plenas condições, né? O Juventude, que a gente pensa, pô, o Juventude é um time que historicamente é muito chato pro Bahia masculino, mas pro feminino acho que tem condições, é apenas o 15º lugar. Não deve cair, inclusive para quem gosta, quem tá com muita chance de cair é o Vitória, precisa vencer o Santos e torcer contra o América Mineiro, que vai jogar contra o Bragantino. Mas é isso, o Bahia pode se classificar em quarto, ainda já está nas quartas de final, isso é verdade, mas pode cair um pouco e isso também interfere em quem vai enfrentar. A princípio, parece que vai ser Bahia e Ferroviária, mas isso pode ter mudança, né? Principalmente se o Bahia perder, deixar de ganhar, pode acabar enfrentando Palmeiras, São Paulo ou Corinthians, que são os 3 melhores times da competição. Mas, de todo modo, acho que é importante a gente valorizar essa mudança do Bahia feminino. É um projeto que se a gente lembrar bem, o Bahia ficou por muito tempo na gangorra, subindo para a Série A1, caindo para a Série A2 e ficou nessa, acho que umas 4 ou 5 temporadas seguidas. E agora, essa estabilidade no topo é muito importante. É uma categoria que merece nosso apoio. Fez o jogo contra o Corinthians agora nesse fim de semana, aqui na Fonte Nova. A torcida, eu sinto que é um início de um abraço da torcida, ainda é discreto, mas já é melhor do que em outros tempos. Então, assim, um título do time feminino seria muito legal. Ainda tem a Copa do Brasil, que o Bahia também está nas quartas de final. Então, quem sabe, né? Se o Bahia coroar essa temporada com o título, vai lembrar, na Copa do Brasil do ano passado, o Bahia chegou nas semifinais. Então, o Brasil já ficou entre os 4 melhores de uma competição nacional em 2025. Este ano tem que tentar de novo. Acho que se não for o brasileiro, a Copa do Brasil, quem sabe até os 2. E quem sabe beliscar um título, uma final e tal, para o projeto seguir pegando. Porque, novamente, eu acho muito importante. Tem a Libertadores Feminina também, que o Bahia pode se classificar. Mas é isso, né? Deixa aí nos comentários se você está acompanhando o Brasileirão Feminino, qual a sua opinião sobre as mulheres de aço, porque elas merecem muito o nosso apoio, viu?
contem com a gente sempre aqui do Info Bahia. Então é isso, galera. Finalizando o vídeo do Info de hoje, mais uma vez, queria agradecer novamente a todo mundo que tem acompanhado. Lembrar que todo mundo deixa o like, se inscreva no canal, comente conteúdo, hypem o vídeo e tudo mais. Acompanhe aí a programação do Info Bahia, porque vai ter lives especiais aqui para o Bavi. Beleza, galera? Então é isso. Forte abraço a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.